Há algum tempo eu fiz um vídeo falando sobre os personagens mais subestimados de One Piece. E eu confesso que esse foi um vídeo muito fácil de fazer, porque é só você pegar os personagens que estão lá embaixo na cadeia alimentar e jogar eles pra cima. O difícil é você fazer o contrário, tirar os que estão lá no pedestal da fama e popularidade e trazer eles pra baixo. E entrou 2022 e eu tô afim de novos desafios e o desafio é não fazer o canal falir depois desse vídeo. Só assista se você tiver estômago pra aguentar a verdade. Vambora pro vídeo. O primeiro personagem que eu queria listar aqui é um idoso. Afinal, idosos têm preferenciais em todos os lugares, então por que não aqui no canal também? Vamos começar falando sobre o Garp. A primeira coisa sobre ele é que ele começa já sendo uma falha como avô e também como um tutor. Por que eu digo isso? Porque o cara queria transformar os seus netos, o Ace e o Luffy, nos maiores picorosos da marinha. Mas onde ele decide colocar os infelizes com bandidos? E aí depois ele se pergunta: onde foi que eu errei? Quase que vira um meme eu falar isso, mas não pode ser, não tem como ser mentira um negócio desse. E não só isso, você pergunta, cara, você queria que eles se tornassem os mais picorosos da marinha, mas por que não mencionar a existência do Haki do Armamento, do Haki da Observação, do Haki do Rei? O Ace até tinha descoberto lá durante a infância também. Não, isso aí deixa a gente... Isso a gente vê depois. Isso a gente vê depois. E uma terceira coisa, ele nunca sequer levou os desgraçados para treinar com ele numa base da marinha. Ele fez isso com o Kobe, um moleque aleatório do East Blue, e não fez isso com os próprios netos. Pelo menos ele aprendeu com o erro. E ainda falando sobre o Kobe, cara, você vê o nível de treinamento, né? O treinamento particular. O Kobe, depois do time skip, voltou como capitão. Caraca, o cara tá forte, né? Mesmo a patente do Morgan, mão de machado, lá do começo do East Blue. Uau, você treinou bem pra caramba. Mas vamos seguir, vamos com calma que tem mais. Agora falando sobre os feitos dele próprio em combate. Primeiro de tudo, as lutas dele, as infames lutas dele com o Roger, que nada mais passavam, que nada mais eram do que lutas de comadres, sinceramente, né? E se não fossem lutas de comadres, seria ainda pior pro Garp, porque em nenhuma dessas dezenas de vezes ele conseguiu capturar o Roger. Ele viveu uma vida de falhas e essa foi só uma delas em relação a um deles, porque a gente vê lá, tudo bem, ele conseguiu o mérito dele de junto do Sengoku derrotar o Shiki, né? Afinal ele precisa de ajuda. O Garp sozinho ele não se garante muito bem, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, né? Conseguiu derrotar o Shiki, que era ali pareado com o Roger, junto do Sengoku, beleza, muito bom. Mas agora vocês vão dizer, mas Bruno, o Garp ele conseguiu derrotar o Jinjiao, a broca que abria o continente de gelo. Tu tá me tirando? O cara era poderoso pra caramba ali, ó. Cabeça de piroca era forte pra cacete. Tu tá me tirando, Bruno? Meu amigo, vocês lembram do arco de Dressrosa? Quando o Jinjiao, ele fala sobre o filho, sobre o neto dele, né? O Donsai. É filho ou neto? Enfim. Ele falando sobre o Donsai, depois que ele consegue derrotar o Laodi, ele diz, agora você se tornou o mais forte. Agora você me superou e agora você também consegue abrir o continente de gelo. Então, o mérito do Garp de ter precisado treinar com montanhas para derrotar um cara que era do nível ou sequer abaixo do nível do Donsai é um feito incrível. Vocês só podem tá me tirando. Mas calma que tem mais. O grande feito do Garp nessa história toda é a vitória dele em cima do Shebek. Afinal, ele ganhou o título de herói, conseguindo esse feito de derrotar o Shebek. Essa foi a primeira versão da história. Só que depois a gente vê o que realmente aconteceu, que foi ele ter se aliado com o Roger para conseguir derrotar o infeliz. O título de herói do cara era uma mentira e ninguém percebeu isso. Todo mundo continuou, ai, caraca, por que o Garp? O pessoal não percebeu
percebeu que o título dele era uma mentira. O Sengoku falou assim, não, vamos aqui esconder o fato de que um marinheiro se aliou ao rei dos piratas para não confundir a cabeça da galera, para achar que tá tudo bem a gente fazer aliança com um pirata, que isso tá tudo certo. Eles mentiram para a população e para vocês, e vocês estão tipo, Garp! Que nível de alienação! Isso foi só a segunda versão dele ter se aliado ao Roger. Isso que a gente não sabe os detalhes ainda. Pode ainda bem ser o caso do próprio Barba Branca, que estava ali no bando do Xebec, ter virado a casaca. Ele fala, meu amigo, é agora que eu vou me livrar desse desgraçado. A gente sabe que aquele bando lá vivia se matando e ninguém queria estar ali realmente, né? Então, essa seria a oportunidade perfeita pro Barba Branca ter virado a casaca e falar assim, meu amigo, tô nem aí. E foi pra cima do Xebec junto dos outros dois. Inclusive, o próprio Rayleigh, que todo mundo sabe, todo mundo diz ali que tem nível Yonkou, por que não? Ele não poderia ajudar ali também, né? Mas um cara ali na conta. O próprio Sengoku também, que conta a história como se ele mesmo tivesse presenciado ela a olhos nus. Então, cara, o mérito do Garp, que na primeira versão era de 100%, passou a ser de 50%, e se a gente entender os detalhes desses outros personagens se envolvendo, vai só caindo o mérito dele. Capaz do mérito do Garp ter sido tipo 10% nessa história toda. E eu já ia esquecendo, mas Bruno, o Garp, ele deu um porradão na cara do Marco na guerra. Derrotou o Marco com uma porrada só. Isso você não fala. Quase que eu ia esquecendo mesmo, mas não ia esquecer disso não. Eu não ia esquecer disso não. Cara, a verdade é que aquele soco primeiro foi exagerado pra caramba no anime. No mangá foi muito mais suave, muito mais sutil do que foi no anime. Mas ainda assim, você vê que o Marco sequer, depois daquele golpe, decide usar as suas chamas para se regenerar, porque o soco foi uma bosta. O soco só serviu para empurrar o Marco para longe, tirar ele de perto da plataforma. Não causou dano sério nenhum no rosto. Mas ele tava com a bandagem ali, né? A faixa na cabeça, o soco. Primeiro que o soco foi aqui, né? Ele tava aqui, mas enfim, aquilo é só efeito dramático. O Jozo também tava todo enfaixado, o Sengoku também tava todo mundo enfaixado, só para efeito dramático, para parecer que tava todo mundo ali, meu Deus, exausto por conta da guerra. Aquele soco não deu em nada. Essa é a verdade sobre o Garp. Vamos pro próximo, enfim. Segundo personagem dessa lista, Silvers Rayleigh, o nível Yonkou, a sombra do rei, o braço direito do rei dos piratas, o nadador de Calm Belt, nadador de mar calmo, solador de rei do mar. O que eu escrevi aqui mais? Esqueci. Rei das trevas, entendeu? Das trevas. O primeiro argumento que usam é que o Rayleigh seria o imediato mais poderoso de todos, né? Acima do Marco, acima do Katakuri, acima do King, porque ele tava ali, ó, no bando do rei dos piratas. Que insanidade absurda, que delírio mental é esse? Mas vamos lá, tudo bem. Vamos lá, os feitos dele na prática, o arsenal do Rayleigh na prática. A gente sabe que ele possui um Haki do Rei básico, até onde a gente sabe. A gente sabe que ele possui também uma observação básica. O pessoal se confunde achando que ele tem observação avançada. Ele nunca mostrou isso, nunca sequer deu um indício de que ele possui, porque quando ele diz isso para o Luffy, ele fala, existem pessoas no mundo que conseguem ver um pouco do futuro. Então, se ele mesmo pudesse fazer isso, ele mesmo mostraria para o Luffy. Ele não precisaria colocar ali meio que na terceira pessoa, como se estivesse falando que, olha, existem pessoas no mundo, etc. Não possui observação básica e sim, reconheço o armamento avançado. Só que você pega, por exemplo, um Katakuri da vida, que também possui o Haki do Rei, possui uma observação avançada e um armamento básico ali para equilibrar o jogo, só que além disso, também possui uma Akuma no Mi que fortalece o armamento dele quando ele forma aquele punho quadradão que deixa o punho dele ainda mais duro, que faz com que o armamento dele até pareça mais forte do que normalmente é, e ainda possui o despertar da sua fruta. Você fica, cara, não é possível que maluco só pelo hype vai colocar o Rayleigh lá em cima. Você pega os outros personagens, por exemplo, o Mark, que tem uma regeneração boa, pega principalmente o King agora, que mostrou ali uma dureza corporal absurda também, um nível de velocidade também, atributos muito bons, e você fica, cara, por que colocam o Rayleigh acima de todos os outros? Por quê, Bruno? Ele tá no bando do rei dos piratas. Você não tá entendendo? Se o rei dos piratas tá acima de todos, então quer dizer que o Rayleigh também tá.
Mentira! Onde vocês tiraram isso? Você pega o Roger, por exemplo, ele tá no mesmo nível do Barba Branca. Não existe diferença entre eles dois. Foi esclarecido várias e várias vezes que eles possuem o mesmo nível. Dentro do mangá, em materiais oficiais da Tabuki, por exemplo, eles estão lá no mesmo nível. Então por que o Rayleigh estaria acima dos outros imediatos, dos outros bandos de imperadores, por exemplo? Inclusive, o Roger, ele fugiu da Big Mom quando precisou pegar o Poneglyph dela. Ué, mas ele não é o fodão? Por que ele não bateu de frente com ela? Não chegou a sua velha guarda? Por que não esmagou a rata da Big Mom? Ele não é o rei dos piratas? Ele não é o fodão? Não tinha o Rayleigh e o Yonkou lá, que já solava Yonkou a porra toda? E ela ia amassava ela lá como se fosse nada, e é isso aí, mano. Mas não, fugiu da Big Mom ali, usou uma estratégiazinha ali, né? Tentou enganar ali, pegou o Poneglyph e saiu vazado. A cópia do Poneglyph saiu vazado porque ele não é um deus. O Roger não era um deus que estava ali num pedestal acima de todos os outros, e a mesma coisa pro Rayleigh. Eu não nego a possibilidade dele estar ali um pouquinho acima ali, mas algo que fosse ali, mano, só se fosse um destaquezinho a mais pra ele por conta, óbvio, do fator ali narrativo, né? Do hype narrativo que ele possui além dos outros personagens, mas não é uma diferença tão grotesca assim como a galera costuma colocar. Mas Bruno, o Rayleigh bateu de frente com o Kizaru. Ele velho, 300 anos parado, bateu de frente com o almirante da marinha. Isso não dá pra negar, né? Te peguei no argumento. Me pegou no argumento, muito bom. Vamos falar disso. Primeiro, aquela troca de golpes básica que eles dois tiveram, você pega, por exemplo, eles estavam ali realmente equilibrados entre eles, mas você pega, por exemplo, uma outra luta. Lá na Guerra de Marineford, o Vista contra o Mihawk. Eles estavam exatamente de igual para igual, num clash muito parecido com o que a gente vê entre o Kizaru e o Rayleigh. Eles estavam lá trocando espadinha, sem muito esforço, estavam ali, pá, estavam de igual para igual. Você vê alguém dizendo em sã consciência, assim, de forma séria, você vê a massa, a galera dizendo que o Vista poderia ser superior ao Mihawk ou que está no mesmo nível do Mihawk, e ninguém fica falando isso. Uma ou outra pessoa acaba falando isso, mas não é todo mundo que fica falando isso, usando isso como um grande argumento. Então é a mesma coisa aqui, e você para pra ver que o Rayleigh ali, em 5 minutos de batalha, já estava arfando porque ele estava sentindo o peso da idade, ele mesmo assume isso. Então, cara, só que o pessoal gosta de dizer que, bom, se ele conseguiu ali meio que lutar de igual para igual na velhice, então quer dizer que na juventude ele dava um estalo, o Kizaru morria. Olha o salto lógico que o povo gosta de dar, meu amigo. Olha o salto lógico, pelo amor de Deus. Terceiro personagem dessa lista. Ah, mas esse é bom demais. Esse é bom demais. Ben Beckman, mais conhecido como Ben Hypeman. O homem do hype. O homem que, caraca, ali... Nossa, esse é bom, porque é a primeira coisa que gostam de dizer, né? Porque ele parou o Kizaru, apontou só uma pistolinha sem munição sequer e falou assim, ó, parado. E o homem ficou, ô Totô, Ben Beckman. O povo simplesmente delira também nessa cena. As pessoas esquecem do contexto, esquecem de tudo. O contexto, a personalidade do Kizaru, esquecem de tudo, só pra hypar o hype, man. Primeiro de tudo, aquela é a personalidade do Kizaru. Ele é irônico em 99% das vezes que ele tá ali participando, que ele tá em cena. Então ele, opa, Ben Beckman. Então ele tava ali, você vê que até a diferença, Alan, coloca a diferença da cena do anime pro mangá, que no mangá ele tá muito ali mais tranquilão. No anime ele parece que realmente colocou, arregalou ali os olhos, ficou mesmo impressionado. No mangá não, ele tava ali, ó, Ben Beckman, que porra é essa? E óbvio que ele ia usar a situação também pra analisar. Caralho, realmente, ele provavelmente ficou na dúvida. Peraí, o que o bando do Shanks tá fazendo aqui? E o segundo ponto, ele não parou! Você vê que pouco tempo depois o Kizaru ele atacou, mesmo assim, o submarino, e quem ficou com cara de tacho foi o Beckman. O Beckman, bota a cara dele, olha lá, pelo amor de Deus. Ele com um sozinho, se eu não me engano, tá até um sozinho no rosto, tipo, parece que eles não vão desistir. E quem ficou com cara de bunda foi o Beckman nessa história toda. O Kizaru falou, então atira aí, meu amigo. Foda-se você, quero ver se tu é bom mesmo. E a Kasane no Magatama mandou um de tiro de laser. Falou assim, e aí? Vai fazer o quê, meu irmão? Vai fazer o quê, meu irmão? Falou assim na cara do Beckman. Deu um tapa na cara do Beckman e falou, e aí? Vai fazer o quê? Foi isso. Essa foi a realidade. E outra coisa sobre essa cena aqui, tô vendo o roteiro aqui. Olha só, vocês lembram? Lá no passado, no comecinho da história, lá no flashbackzinho do Luffy lá com o Shanks, a historinha dos dois,
O Shanks ele falou um negócio curioso, né? Quando o Randall apontou a arma pra ele, e aí o Lucky Who vai e mata aquele Randall, o Shanks ele fala, então, isso aí, essa arma que você tá apontando aí, não é brinquedinho pra você brincar de ameaçar os outros, não. Parafraseando, ele fala assim, não é brinquedinho pra você ameaçar os outros, não. E olha só o que o Beckman ele faz na guerra. Usa o brinquedinho pra ameaçar os outros. Ele nem sequer ouve o conselho do próprio capitão dele, nem coloca em prática. Após que aquela arma também nem tinha arma, ele nem sequer sabe atirar. O Beckman ia tentar usar a arma como como um bumerangue, tá ligado? Tentar acertar o Kizaru com a própria arma. E aqui vão dizer, calma, Bruno. Agora eu vou te pegar, porque no Databook Vivid Card é dito que ele é tão forte quanto o Shanks. Agora eu te peguei, né? Vocês leram o Databook? Vocês sequer leram aqui o que estava escrito no Databook? Vou ler aqui literalmente o que estava escrito. Vamos lá. Abre aspas. Comparável ao Shanks, sua existência é temida até pelos poderosos guerreiros do Novo Mundo. Onde vocês viram aqui que ele está falando especificamente de eles são comparáveis em força, eles possuem o mesmo nível de força. Tá comparando aqui genericamente a existência desses dois personagens. Agora vamos tentar entender o contexto dessa frase. Primeiro, a definição aqui de poderosos guerreiros do Novo Mundo. Isso pode ser extremamente abrangente. Defina poderoso. Não são só os imperadores. Você pega um Doflamingo, um Tinjal da vida, são personagens bastante poderosos para a média do Novo Mundo. Eles também são personagens poderosos, então fica difícil da gente definir o que seriam exatamente guerreiros poderosos. Donsai seria um personagem poderoso, talvez, se a gente considerar aí. E outra coisa, é óbvio que essa frase, ela se refere à cena que eu expliquei aqui do Kizaru e do Beckman em Marineford. Supostamente ali, o Kizaru ficando com medo do Beckman. É óbvio que isso que foi usado como argumento para essa frase. Dizer que, olha só, até os poderosos guerreiros do Novo Mundo, agora que a Marinha se encontra também no Novo Mundo, né? A base do quartel-general tá no Novo Mundo. Poderosos guerreiros do Novo Mundo também sentem medo do Beckman. Foi usado e aqui tá refutado. Já tá refutado. Agora em um ano a gente viu outro exemplo também que foi o Kaido. O Kaido, quando ele viu o navio da Big Mom subindo a cachoeira junto dos filhos dela, o que ele diz é, pelo amor de Deus, cuidado, não deixem os filhos da Big Mom subirem aqui. Eles são comandantes, porque ele sabe do perigo que é, meu amigo. Ele sabe do perigo que é o monstro do Katakuri e também do Cracker, que é relevante pra caraca. Smurf eu nem considero, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas ele sabe, ele temeu a existência. O Kaido, a criatura mais poderosa do mundo, temeu a existência e a presença, óbvio, no território dele, dos filhos da Big Mom, dos comandantes, que são os filhos da Big Mom. Então isso não quer dizer nada. Quer dizer que o Kaido é mais fraco do que os filhos da Big Mom, do que o Katakuri, por exemplo? Não é. Isso não quer dizer necessariamente que ele é mais fraco. Galera, ainda tinha mais dois personagens para essa lista, mas que para o vídeo não ficar extremamente longo, eu vou ter que pausar por aqui. Vou até dar um spoiler para vocês. Shanks e Barba Branca, mais conhecido como Fralda Branca. Então, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, talvez eu acrescente mais um personagem só para fechar em 3 ali, fechar bonitinho, deixem nos comentários e eu preciso que vocês estejam inscritos no canal para que isso se torne possível. Só dessa forma eu consigo saber que esse vídeo vale a pena também ser feito. Eu me sinto com a alma lavada, falando todas as verdades que eu citei nesse vídeo. Agora eu só quero ver o sangue escorrer nos comentários. Podem vir. Eu sou tipo Barba Branca. Pode vir vocês inteira aí. Pode vir a marinha inteira que eu vou derrotar, eu vou lidar com todos vocês. E se eu morrer, vai morrer metade de vocês também junto comigo.